Fala galera do Minuto Jovem, mais uma noite aqui. Hoje sem o Matheus, estúdio diferente, estamos passando por uma reforma aqui e o Matheus teve um problema pessoal, então o show tem que continuar. Hoje o Minuto Jovem vai ser só com o Marquinhos mesmo. Não se esqueçam de inscrever no canal, ative o sininho e siga a gente nas redes sociais. O link está aqui na descrição. E hoje o nosso episódio, como todos os outros, é muito especial. É de um cara bem conhecido aqui na cidade, um cara que deu início a esse centro de comunicação, que foi a rádio. Ele começou na rádio. E uma salva de palmas para SJ de Moraes. Muito bem-vindo, senhor SJ. Obrigado. É um prazer te receber aqui hoje. Alegria nossa, Marcos, Felipe, Marquinho na intimidade. E estar aqui é um prazer, né? Conversar com os amigos aqui, com as nossas amigas. E claro, falar de rádio é uma paixão sempre, sempre. Galera, antes de iniciar o nosso episódio, vou falar dos nossos patrocinadores que mantêm tudo funcionando, tudo bonito. Primeiro patrocinador é a Tinalto Tintas. Vou pegar minha canequinha aqui da Tinalto. Tinalto Tintas deixando o nosso estúdio pintado, bonito, elegante. E Tinalto Tintas é uma marca bem importante aqui na nossa cidade. O senhor conhece? Com certeza, grandes amigos, uma empresa, me parece que há mais de 50 anos. Mais de 50 Isso anos. É muito legal. Uma empresa muito familiar legal. que deixa Com a gente se certeza. sentindo em Grandes casa. amigos ali. Então precisou de qualquer coisa nessa área de tinta, pintura, pode procurar a Tinalto, que o Minuto Jovem indica. Outro patrocinador para eu que estou tirando carteira, 18 anos, já tô lá, Autoescola Shekinah, uma autoescola sensacional, a melhor de Manhuaçu e região. Grande abraço, Fernando Portes, que acolheu a gente aqui do Minuto Jovem muito bem. Eu, o Matheus, estamos tirando carteira lá. Então tá, maravilhoso lá. Pode fazer sua matrícula lá, que você não vai se arrepender. E a aprovação lá também é garantida, junto com autoescolaonline.net. Começou o curso teórico na Autoescola Shekinah, já corre para autoescolaonline.net e compre o curso, aprovação garantida em apenas 15 minutos estudando por dia. Professor Ronaldo Cardoso com dicas, macetes, ele não deixa você reprovar na prova. É aprovação garantida também. Então, falando já de todos os nossos patrocinadores, uma coisa que eu esqueci hoje, o estúdio está em reforma, mas o que o senhor achou do nosso estúdio? Tá lindo, claro, lindo, maravilhoso, e acústica, legal, porque, claro, rádio, sobretudo, requer acústica, né? Sim. Esse tratamento acústico, então é muito legal, tá muito bonito. Parabéns a todos aqui, Matheus e você, Vanduzzi, que está nos dando uma assistência aqui hoje também, nossa fã antiga. Exatamente, parabéns. Obrigado, Vanduzzi. Falando em fã, minha mãe também é uma grande fã do senhor, pediu para o senhor estar aqui e a gente conseguiu realizar esse sonho de muitas pessoas. Nos encontramos lá no Palácio da Cultura, Ilza Campos Sade, uma casa muito linda, né? Ambiente que vale a pena as pessoas conhecerem, quem ainda não... Porque é uma casa, de fato, que ficou fechada por um tempo, sabe, Marcos? Por questão de reforma, por questão da adequação até também para as questões legais, né, de corpo de bombeiro. Mas agora, casa aberta, vale a pena as pessoas visitarem. A sua mãe esteve lá recentemente. O nome dela? Cleides. Dona Cleide. Grande abraço, Cleide. É uma casa bem bonita. A gente vai aparecer lá qualquer dia Será um prazer, será um prazer. SJ, começando o nosso papo aqui, se sinta à vontade. É um prazer de novo, falando de novo, é um prazer receber o senhor aqui. SJ, por que SJ? Veja, Marcos, antes, o garoto lá de Guarani, eu sou natural de Guarani. Guarani é uma comunidade que pertence ao município hoje de Reduto, porém, antes tudo era Manhuaçu. Eu nasci ali, né? Estudei na escolinha local, escola rural, e quando eu falo da minha terra e a escola, me vem logo à mente, eu sempre remeto a um professor muito querido. Primeiro uma professora, que fiquei com ela um pouco tempo, Nelita Robadel, e depois o irmão dela, Ladiro Guilherme Robadel. Foi o meu segundo pai. Professor é pai, professor é mãe. E hoje isso mudou um pouco, né? A gente sabe, você é muito jovem,
sabe que realmente lá no passado o papel do professor, da professora, era mais respeitado. Em resumo, isso, né? Claro que não quero tirar o mérito, né? Os tempos passam, os tempos voam, né? Mas respeitar o professor, a professora, fica a dica para você que inclusive está estudando, para quem está nos acompanhando, porque eles nos educam para a vida. E Ladiro, esse professor querido que eu aproveito aqui para abraçar, né? Foi quem me, de fato, ensinou os primeiros passos na escola. Claro que a gente não pode esquecer nunca dos nossos pais, que são, claro, os primeiros professores são os nossos pais, né? Meu pai faleceu muito jovem, 54 anos. Minha mãe viveu muito, 93. Então a gente não pode perder de vista os nossos educadores, os pais, família, professor, a igreja em si, né? Tudo isso tem um papel fundamental. E a escolinha, né, do Guarani, e depois a questão do rádio virá também tudo via questão desse professor meu, Ladiro Guilherme Romadel. Então, vamos seguir em Vamos frente. com calma, temos tempo. Mas aí o senhor estava explicando as siglas do seu nome. Ah, perfeito, perfeito. S de Sebastião, J de Januário, de Moraes. O meu Moraes é com E. O que acontece? Quando, da minha vinda, eu vim para Manhuaçu, eu era professor, veja bem, nessa escolinha que eu citei, onde estudei, depois me tornei professor. Professor em qual área? Professor, na verdade, primário, né? Naquela época, você dava aula praticamente para todas as matérias, né? Eu não sei muito bem o nome que a gente daria hoje, seriado, alguma coisa assim, não me lembro muito bem o nome, mas da mesma escola da qual eu fiquei até os 17 anos, depois, indicado por esse professor, né, o professor Ladiro Guilherme Romadel, o rádio. Isso em 72, Marcos. 72, eu, professor, nas férias de julho de 72, recebi o convite para fazer um estágio na Rádio Manhuaçu. Oh, bacana. Na verdade, quem foi convidado para vir para a rádio, para trabalhar na Rádio Manhuaçu naquela época, foi o professor Ladiro. Mas ele, já com família em formação, e não sei se ele tremeu nas bases, me indicou. Por que ele me indicou, Marcos? Ele me indicou pelo seguinte: eu me considero, sempre fui um aluno aplicado. E uma das coisas que eu gostava bastante era de ler em público uma poesia, um pequeno discurso. Isso me norteou de alguma forma. Ele percebeu isso, né? Ler na igreja, a leitura na igreja, você começa a ter um pouco de intimidade com o falar em público. E foi nisso que o Ladiro percebeu que, de fato, eu daria para a coisa. Tá bom. E aí, 72, julho de 72, esse estágio, né, no período de férias, juntamente, claro, acolhido pelo padre Júlio Pessoa Franco, que era o diretor da emissora. Né? E como já me conhecia um pouquinho lá da igreja, da escola, indicado por né, como já disse, pelo professor Ladiro, que era um grande líder da comunidade, então esse foi o passo inicial. Eu cheguei, fiquei o período de férias na casa paroquial, que fica ali na Monsenhor Gonzalez, bem atrás da matriz de São Lourenço, ali hospedado, acolhido, né, pelos padres da época, o padre Júlio, enfim, me lembro do padre Luiz Bueno, padre Luiz Barreto, enfim, acolhido por esses amigos. E fiquei observando, né, nesse tempo de estágio, apenas observando como é que funcionava a questão técnica do rádio. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir a um estúdio de rádio.
Você conhece o estúdio de rádio? Não, conhece. ainda não tive esse prazer. Vale a pena conhecer, sabe? Então eu fiquei, porque só para ilustrar um pouquinho para quem está nos acompanhando, né? O rádio tem, sobretudo o rádio AM, naquela época só existia a faixa do AM, Rádio Manhuaçu AM, AM de amplitude modulada, né? E tem uma cabine, como nós estamos aqui, mas claro que dois ambientes. O ambiente em que fica o operador de áudio. Aí tem o vidro, né, temperado. Exatamente. E o estúdio onde ficam as pessoas, né? Tem um operador e um locutor. Então eu fiquei mais naquela questão de prestar atenção no funcionamento da parte técnica, né? Como é que funcionava? E naquela época, Marcos, ainda do vinil, coisa que a Vanúzia conhece, você talvez nem tanto, né? Tem algum lá em casa, Vanúzia? Algum vinil guardado ainda de lembrança? Minha mãe, sim. Sua mãe? Então, Marcos, o vinil, aquele disco grandão, né? E tinha ainda um outrozinho que chamava Compacto Simples, que rodava, né? Não tinha nada dessa questão de CD, de DVDs da vida, não. Era tudo muito nessa linha, né? Do rádio lá dos tempos mais antigos mesmo, né? Cara, Certo? a gente voltou há uns anos atrás, hein? Mas o senhor veio aqui, e como é que foi esse curso de formação? Olha, a bem da verdade, eu não cheguei a lógico, depois de estar já na emissora, como te disse, eu cheguei em 72, repetindo, o estágio, esse treinamento básico, e quando foi em 73, é que eu fui chamado, quer dizer, eu fui aprovado. Para ser locutor. Fui aprovado. Em 1973, 7 de março, eu começava a minha lida no rádio. Comecei como operador, primeiro operador. E interessante que eu fui operador de um grande amigo que me acolheu. Eu quero lembrar de alguns nomes aqui. Pode citar. De alguns nomes que realmente me acolheram. Entre, claro, já citei o Padre Júlio, que era o diretor da emissora, Vantuil Ferreira, que muita gente o conhece, ainda hoje, né? Ele fez um programa, aliás, continua fazendo rádio, continua fazendo um programa chamado Canta Sertão, que é lindo, lindo. Música raiz, aquela música sertaneja que tem realmente muita qualidade, sem menosprezar, sim, claro, o sertanejo universitário, mas que é algo que a gente chamaria de descartável. Para você ter uma ideia, a música raiz, o sertanejo raiz, ele não morre. Saudade da minha terra. Até você deve já ter cantado em algum momento, sua mãe já cantou, você está me entendendo? São músicas tradicionais. Enfim, Sérgio Reis, Tonico e Tinoco e essa moçada toda. É o que o Vantuil tocava, priorizava e tocava, e toca até hoje, né, num programa Canta Sertão, hoje na Rádio Nossa, que é uma rádio digital. É uma rádio digital, tá certo? Mas quero lembrar também do Alfeno Dias. Alfeno Dias. Sim, já falei. Não falei do Alfeno. Não falei. O Alfeno Dias trabalhou por mais de 50 anos na Rádio Manhuaçu e eu fui operador do Alfeno. Caraca. O que o Alfeno tocava naquela época? Vanúzia nem lembra muito, a mãe dela vai lembrar. Então é o seguinte, ele tinha um programa chamado As Suas Ordens, ao meio-dia, e o que se tocava naquela época? Teixeirinha. Teixeirinha é um cantor gaúcho que fez muito sucesso na época. Então o Alfeno era um fã incondicional do Teixeirinha, e ao meio-dia tinha esse programa chamado As Suas Ordens, e tocava Teixeirinha o tempo todo, né? Parabéns para você, tinha uma música que o pessoal, uma música que era endereçada sobretudo para quem estava fazendo aniversário, aquela coisa toda, né?
Eu até arriscaria aqui, mas não vou arriscar cantar não, porque eu vou me dar mal aqui. Que isso, rapaz. Pode cantar, vai dar uma palhinha pra gente. Faz ao Não, vivo. se eu lembrar, eu até cantaria um pedacinho. Mas esse Parabéns para você tocava todos os dias. O disco, o vinil, chegava até praticamente quase furar, viu, Marcos? E quando arranhava, começava a pular, era um desastre, né? Era um desastre. Tá, eu fui operador do Alfeno e comecei até a modernizar um pouquinho o programa, né? No sentido do fundo musical, porque era uma sanfonada danada, em pleno meio-dia, mas era coisa da época. Então foi isso, sabe? Então, depois é que veio, claro, o fato de se tornar, de fato, locutor, né? Primeiro operador, observando como é que... E aí Vantuil Ferreira já era um grande comunicador também, não só, eu citei o Canta Sertão, mas ele fazia um programa jovem também, tocava na época o Aguinaldo Timóteo, o Gerry Adriane, outras bandas, inclusive famosas internacionais, Creedence, por exemplo, Beatles. Tá vendo como é que a gente faz um passeio, né? Uma E o viagem Vantuil, no tempo. o Vantuil fazia realmente programa, me parece de um programa de discoteca do Vanto, ele já me contou isso, tinha um programa chamado W Ferreira Show, mas tinha um cara que inclusive faleceu agora recentemente, que eu sempre cito, Júlio Soares. Júlio Soares, um vozeirão. O cara não era bonito não, sabe? Ele era até meio caolho, usava um óculosinho para despistar, mas ele era um conquistador. Tem uma música do Léo Jaime chamada Conquistador Barato, e o Jaime era Júlio, era um conquistador barato pela voz. Encantava. Eu me espelhei muito no Júlio. Me espelhei muito nele. E a minha voz, de fato, graças a Deus, né? Eu agradeço a Deus com certeza pelo dom da voz e, de certa maneira, o dom da palavra. Não quero com isso me dizer que eu sei tudo, mas eu estou aprendendo até hoje, sabe, Marcos? O Júlio tinha uma comunicação fácil e aprendi muito com ele observando. Porque, de fato, tanto ele quanto o Vantuil Ferreira, mesmo naquele tempo, tinha uma rádio com 100 watts de potência. O que é isso? 100 watts era uma potência pequenininha, sabe, o Marcos? Era uma rádio... A rádio, de fato, ela teve um momento de falência. O Padre Júlio pegou de um grupo... pelo que a história nos conta e o Padre Júlio nos relatava, era um grupo até de evangélicos, não quero aqui tecer nenhuma crítica, mas realmente não gerenciaram bem a emissora e ela estava falindo. Então o Padre Júlio pegou e colocou realmente nos trilhos, 100 watts, era uma potência pequena, e aí sim, voltando, Júlio Soares, me espelhei nele, logo bem no começo da carreira como locutor, e ele já estava praticamente com o pé numa outra para sair para uma outra emissora. E foi nisso que eu passei até a fazer um programa, Clube do Ouvinte, salvo engano, que ele fazia. Então, com a saída dele, eu assumi esse programa. Era um programa pequeno, de meia hora. Sim. E as pessoas até confundiam um pouquinho a minha voz com a voz dele. Isso me deixou bastante feliz, porque... Deslojado, né? Mas o senhor no começo encontrou alguma dificuldade? Tipo, não conseguiu firmar? Ou foi tudo numa boa? Olha, eu diria que eu não tive dificuldade. Não tive. Fui muito bem acolhido. E aí que vem uma pergunta que há pouco você até fez. Curso, alguma formação. O Padre Júlio sempre foi muito cuidadoso no sentido de me passar alguns livros para que eu lesse, curso especificamente falando só depois mais tarde, né? Então ele passava exatamente as orientações através de livros, de locução, de como falar no rádio, enfim, ele dava as orientações. Então, nesse sentido é que o aprendizado foi acontecendo. Eu juro para você que não me lembro
foi um crescente, sabe? Foi um aprendizado constante. E fica a dica para quem está começando, seja ela, você, por exemplo, está se tornando um jornalista, né? Você está se tornando um entrevistador. Isso é bacana, né? Isso é muito legal. Então, fica a dica para quem está começando, se espelhar realmente naqueles que dos parte da grandes. mesma área. Exatamente, exatamente. Sabe? Verdade. Igual eu acho também esse negócio de curso, o que ajudou o senhor também foi o tempo de operador, o tempo que o senhor ficou operando lá, as suas amizades com quem fazia o trabalho, as inspirações, e também depois ter praticado, né? Um programa, outro, aos poucos vai pegando todas as manhas do negócio. Como eu disse, esse programa, né, um mini 30 programa, minutos. um pequeno programa, depois, claro, eu fui ganhando campo, eu tive programas, por exemplo, depois o Show do SJ, e tem uma história até interessante. Pode nos contar, cara. O show desse E aí eu já estava com a corda toda, né? Já estava me sentindo... Não é, né? Entenda aqui, quando se sentindo... felicidade, né? Claro, De estar porque sendo às vezes as pessoas podem reconhecido. imaginar, poxa, o cara é Metido, impostor, só porque está no rádio, certo? Não existe isso. A humildade sempre foi algo que me norteou. Até porque eu sou de uma família humilde, da roça. Guarani. Exatamente. Aprendi isso muito com meus pais, né? Com os meus irmãos. Então, a humildade tem que prevalecer. Quando eu falo assim de estar com a corda toda, é no sentido de estar um pouco mais com uma certa intimidade, né? E aí, o show do SJ, tá? O show do SJ foi em que ano, mais ou menos? Rapaz, aí eu sou um pouquinho ruim de data, sabe, Marcos? Sim. Eu não saberia te responder com precisão, não saberia, sinceramente. Mas foi nos anos 70, ainda nos anos 70, 73, 80, por aí, né? A década de 80. Exatamente. E o fato interessante, o show do SJ... eu estudava na época, quer dizer, eu continuei trabalhando e estudando, né? Eu estudei aqui na Maria de Luca, né, no colégio Escola Maria de Luca, estudei no Colégio Tiradentes, depois estudei no antigo ginásio, Polivalente, tem uma história do Polivalente, depois eu quero... Vai contar pra gente. Nós vamos contar a história da aula pelo rádio, né? Então, o seguinte, o show do SJ, eu fiquei até empolgado e eu tirei uma foto. Meu cabelo era Black Power. Eu tinha bastante cabelo. Estilo. Era moda na época. Calça pantalona, você tá me entendendo? Pantalona é aquelas calças... A mulherada até hoje costuma usar. Calça comprida. Então eu tirei uma foto com uma camisa, me lembra interessante, tem pessoas que ficam, né? Uma camisa até amarela de educação física, e achei aquela foto bacana e inventei de fazer um postal para distribuir para as minhas fãs. Olha que audácia. Nem gráfica colorida tinha na época, não. Era alguma coisa foto assim. preta e branca mesmo. Preto e branco. Tem jornal que tem ele. Olha só. Tinha que achar esse jornal pra gente, cara. Então é o seguinte, aí eu costumo até brincar que as fãs faziam fila para pegar minha foto. Olha só a audácia. Mas enfim, eu sempre gostei dessa questão do marketing, né? De se divulgar. A gente precisa eu vi, inclusive, divulgar a marca da gente. Dia desses, inclusive, um outdoor de vocês, ali no centro, tem que divulgar. De Alboquinhas, né? Exatamente, Em frente à caixa. né? Tá lá você, tá o Matheus e quem mais? A Sara, nossa produtora. Sara, que é da produção, pois é. E aí? E aquele outdoor foi muito bom, foi gratificante pra gente, porque foi um reconhecimento, cara. Porque foi um presente. A Tinal Tintas, até a nossa patrocinadora, nos deu aquele outdoor. Que bom. Divulgar é preciso. É necessário, né? E o programa do SJ, como é que funcionava? Era só o senhor mesmo? Ou você chamava alguém?
Olha, nessa época, predominava mais a questão da boa, o que a gente chama da playlist, né, musical, né? Ah, Então, o capricho realmente na relação de boa música. Eu me lembro até de um quadro chamado ABC Musical. Esse ABC Musical era exatamente em que. alfabeto. Porque eu pegava cantores, por exemplo, letra A, Aguinaldo Timóteo, por exemplo, B, Barros de Alencar, C, Carmen Silva e Companhia Limitada, e vai por aí afora. Tocava-se, enfim, me lembro disso, né? Mas sempre, claro, tendo alguma participação, sim, do ouvinte. Aliás, naquela ocasião, o Marcos, a participação do ouvinte, vale ressaltar, era através das cartas. Que isso, bacana demais. Era através das cartas. Pois Aí, é. Querendo conhecer os locutores. Pois é, tá aí, a Vanusa está aí como testemunha. E as cartinhas que chegavam, né? E cartas interessantes, às vezes. E tem, rapaz, me fez lembrar até de uma carta de uma fã. O que tinha escrito ali? Não, mas é interessante isso, né? As mais variadas cartas, os mais variados tipos, às vezes pedindo alguma coisa. Mas vou lembrar desse detalhe, me chamou a atenção de uma fã de Jaguaraí. Jaguaraí é vizinho de Guarani, né? Guarani fica de um lado, Jaguaraí do outro. E Neuza Marise Franco, se ela estiver nos acompanhando, não tem problema, né? Mandou uma carta bem bacana, né? Bem bacana. E aí, aquela questão vamos chamar do namoro no rádio, né? E aí, me lembro que ela continuou escrevendo. Bom, não sei se ela está casada, se o esposo estiver ouvindo, a minha esposa. Não, mas, enfim, são histórias. Não Já tem é problema. passado, né? O que passou, passou. Passou, não tem problema. E não tem, é livro aberto mesmo, né? Não é que, inclusive, a gente realmente. Nada de namoro sério, mas eu me lembro de ter ido na casa dela, na comunidade dela, conhecer os pais dela, mas nada, aquela coisa de namoro de adolescente, né? Tudo. Mas, com relação a cartas, um outro detalhe interessante que me lembrei aqui agora e que o rádio proporciona. E isso já um pouco mais tarde, né? De uma senhora, isso de Espera Feliz, salvo engano, me mandou uma carta. Ela estava vivendo um momento difícil. Momento difícil, conturbado, de depressão até. Que isso. E eu dei uma palavra de conforto a ela. De conforto. E respondi, na verdade. Pode tomar água aqui também, não tem problema. Gravando também, não tem problema não, né? Podcast é bem à vontade. Podemos seguir? Pode, claro. A carta. A carta dessa senhora que estava vivendo esse problema conturbado e ela pediu alguma ajuda. Eu costumo dizer que a palavra realmente, a palavra tem poder, né? Muito. A palavra tem poder, exatamente. E nós somos instrumentos, né? Claro, com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas fragilidades, né? Mas quando e eu sempre gostei, de fato, de uma palavra amiga, de um pensamento positivo, muita coisa que eu leio ali e passo aquela mensagem, procuro passar com a alma e com o coração. E essa senhora realmente se sentiu tocada, né? E eu respondi, tive o cuidado de responder também por escrito para ela a correspondência, e depois também, a exemplo da namorada, eu fui aí na casa dessa senhora visitá-la, né? Levar exatamente, conhecer. O rádio tem essas coisas. E assim, eu estou citando esses dois exemplos, mas muitas vários, outras que, de fato, a gente teve a oportunidade de ajudar, né? De compartilhar dificuldades e, quem sabe,
eu diria que amenizar a dor das pessoas. E, dentre essas cartas, você conseguiu resolver o problema dessa senhora? Sim, ela de fato, com essa palavra de encorajamento, eu diria que ela se curou. Isso é bom. Então, uma palavra cura, uma palavra realmente feita com carinho e na hora certa tem realmente tem um valor, né? Tem poder. Essas cartas me deixaram curioso. Alguma dessas cartas também já teve crítica? Já deu algum problema? Não, eu não me lembro de nenhum problema não, sabe? Você me remeteu exatamente à questão da censura de um programa, olha que uma coisa puxa a outra, né? Aí já no caminhar no andar da carruagem, um programa, eu e um outro colega, um grande amigo que hoje está em Belo Horizonte, mas ele é de Manhuaçu, Luiz Omar Magalhães. Abraço. Quando você falou de isso, um grande abraço aos nossos queridos amigos de Belo Horizonte, Luiz Omar, a Cláudia, sua esposa, toda a família. Lá em Belo Horizonte temos também grandes amigos que começaram no rádio aqui com a gente, sabe, o Marcos? Arthur Moraes, que é um grande comunicador, hoje cobre o Cruzeiro. Ó, bacana. Cruzeiro. Arthur Moraes, que não é meu parente, não. O Moraes também não é parente. Temos lá Mércio Miranda Sattler, que é do rádio também. Temos grandes amigos do rádio lá. Tá. Voltando à questão das cartas. Das cartas. Censura, alguma censura. crítica? Com relação a cartas, não. Mas aí me lembrei, você quando falou de censura, me lembrei desse programa que eu e Luiz Omar apresentávamos, salvo engano, uma vez por semana. Era um programa semanal, chamava-se A Cidade. Bacana. É engraçado os nomes, né, cara? Eu tô achando bem interessante. Tinha algum significado, alguma história dentro deles? Olha, A Cidade é porque a gente... Qual o teor, né, do programa? Era trazer os problemas da cidade, trazer o público a compartilhar os problemas. E veja bem, a cidade, Marcos, parava literalmente para escutar. A rádio era bem valorizada. Muito valorizado. Hoje a concorrência é muito grande, claro que isso é positivo, não tiramos os méritos, né? Mas naquela época o rádio tinha realmente, continua tendo o seu grande valor. Continua. E serviu de inspiração. Exatamente. Mas o programa Cidade, cara, ele era exatamente a voz do povo. A voz do povo, no sentido... o buraco da rua sua estava ali com problema. Sim. Então o pessoal denunciava e a gente... O Luiz Omar era quem, vamos chamar... Aqui pode falar, descia o cacete, né? Pode falar. Pode falar, não tem problema. Descia o pau, metia a pua mesmo. Sem papa na língua. Sem papas na língua. Eu já ia na base mais da questão do ponto e do contraponto. Calma, na educação. Exatamente, para amenizar um pouquinho a crítica. O ponto e o contraponto dentro dessa linha. E esse programa, cara, ele cresceu tanto. Quem chegou aí? A menina da produção? A Sara, nossa produtora. É a Sara? Isso. Sara? Isso. Não é Sara Jane, tem uma Sara Jane que é cantora. Sara Câmara. Sara, prazer. É o seguinte, o programa cresceu tanto que foi censurado. Que isso? Censurado, eu diria, eu não posso afirmar com todas as letras. Sim. O governo da época, Camilo Felipe Nassif. Camilo Nassif. Ele era prefeito Da época. de Manhuaçu. E essa água que nós tomamos aqui. Vamos pegar a água assim aqui. Essa água que nós tomamos aqui é graças ao trabalho desse prefeito da época, Que bacana. a captação do Manhuaçuzinho,
E já faz 45 anos por aí essa captação, essa água pura que nós tomamos aqui. Agradecemos ao ilustre Camilo Felipe Nassif. E o centenário de Manhuaçu, olha que coisa bacana. Centenário de Manhuaçu foi a inauguração. Depois você volta. captação. Você volta. O senhor perdeu o raciocínio aqui. Não, eu volto. Você volta, você me lembra aqui para falar da censura, tá? Captação da água. Captação da água, 100 anos de Manhuaçu, show, grandes shows, e entre os grandes shows, vocês, Sara, não lembram muito bem, mas estava até ouvindo um grande palestrante citando Luiz Gonzaga, que é o rei do Baião. Luiz Gonzaga cantou ali na praça. Sério? Cantou na Deve praça. ter lotado, hein? Sim, eu tenho fotos com ele. Caraca. Eu tenho fotos realmente bem magérrimo, bem magrinho, bem no começo de carreira, você tá me entendendo? Estilo galã. Não era. Eu prefiro hoje. Aquele cabelão que eu te falei, eu prefiro hoje. Menos cabelo. Mas, enfim, voltando à questão da censura, né? Camilo, grandes méritos, um grande amigo, um prefeito com uma simplicidade muito grande. Aí vai o abraço para a família dele, né? A Vininha Nassif, que é filha dele, que é uma grande amiga, e enfim, toda a família dele. O nosso abraço, o nosso reconhecimento por essa obra do centenário de Manhuaçu, que aí está até hoje, tá certo? Mas a censura veio exatamente, Marcos, nesse governo. O mandato dele. Eu não quero dizer que tenha sido ele que sentiu, mas eu sei que o Padre Júlio, alguém chegou aos ouvidos do Padre Júlio, não, o programa tá bom, mas tá passando dos limites, e o programa foi retirado do ar. Então foi censurado e tirado do ar. Foi retirado do ar. E aposto que você e o seu companheiro ficaram furiosos, né? Claro, manda, como é que tem um ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem tem juízo. Ponto. Mas é um fato pitoresco de censura, porque nós estávamos incomodando literalmente as pessoas de cima. Exatamente. E, tipo, caso vocês desobedecessem essa regra, nem tinha essa opção, o que aconteceria? Veja bem, aliás, você me fez lembrar de um outro fato de censura. O Padre Júlio era a cidade de Manhuaçu, os meios de comunicação, deve muito ao Padre Júlio. Todo o aparato de comunicação que hoje aí existe, que pertence à Fundação Expansão Cultural, deve-se ao Padre Júlio. Deve-se à Congregação dos Missionários Sacramentinos de Nossa Senhora, mas o Padre Júlio foi quem realmente construiu todo esse aparato. E Padre Júlio, não só a questão do rádio, mas as capelas, as igrejas, enfim. Um homem que precisa ser lembrado sempre. E esse é um registro histórico que fica. Pode deixar marcado. Isso é muito legal. Mas uma outra censura que você me puxa, e aí já foi uma questão religiosa. Veja, a Rádio Manhuaçu não tinha... era uma rádio que acolhia praticamente a todas as religiões. E veja, um padre daquela época ser o que a gente chamaria hoje de ser ecumênico. E o papel do rádio, na verdade, Marcos e aqueles que estão nos acompanhando, é esse. O papel do rádio em si, rádio comunitária, por exemplo, que hoje existem muitas por aí, o papel de uma rádio comunitária é exatamente de trazer a comunidade, todos, seja qual for, seja o lixeiro, seja o presidente do bairro, seja... O rádio em si, ele é uma concessão pública que é para servir a comunidade. E nesse sentido que eu falo que, de fato, a Rádio Manhuaçu, lá nos tempos idos, cumpriu muito bem esse papel. E nesse aspecto, programas religiosos, de outras igrejas, inclusive. E aí,
Aqui a gente cita, sem nenhum problema, né? Sem censuras. Depois, Não, aqui não tem censura. Pastor Alexandre. Pastor Alexandre era de uma... hoje, a Batista do Calvário. Sim. Não me lembro se na época já era a Batista do Calvário. Mas o pastor Alexandre, méritos, inclusive, um grande pregador. Um grande pregador, não tenha dúvida, né? Porém, por se tratar de uma emissora de direção católica, num belo programa, ele começou a criticar Maria, a mãe de Jesus, Nossa Senhora, para nós que somos católicos. No meu caso, não sei a sua religião, não importa. E quem está nos acompanhando, não importa. Aí o padre Júlio, ouvindo, realmente tomou uma outra medida também, e eu diria que acertadamente. Porque, e hoje, sobretudo com as mídias digitais, com as redes sociais, muito importante. A gente tem que valorizar tudo isso. Porém, nós estamos vivendo uma torre de Babel. Nós estamos vivendo um momento realmente de ódio, mas concluindo aqui, Sim, aí sim, o padre Júlio tirou também esse programa do ar porque houve um excesso. Assim como nas campanhas políticas, né, os excessos eles são minimizados Tem que minimizar pela a lei. situação, verdade. Então é isso, né? E você lembra o que esse pastor falou, detalhadamente? Olha, não, eu não saberia te informar, mas em resumo, ele atingiu, né, assim, de alguma forma, a crítica pela crítica de Maria, como se minimizasse, eu chamaria de minimizar, ou dizer que Maria não é a mãe de Jesus. Não sei. Eu deveria ter tal importância. Então, é nesse sentido. Eu estou aqui fazendo apenas. Não estou sendo claro, mas a crítica foi pesada. Saiu. Saiu do contexto de um programa que se deve pregar o amor, a concórdia, a paz, a união, a palavra de Deus, a palavra do Cristo. Então fugiu da regra e aí... Foi censurado. Então me lembro desses dois fatos, sabe? De censura. E é engraçado ter censura há uns tempos atrás, assim, né, cara? Tipo Exatamente. assim, aonde tava começando, deveria ter tal liberdade e não tinha. Na época, você lembra também se vocês tomaram algumas medidas ou se seguiu você para um lado, seu parceiro para o outro e seguiram suas vidas? Não, seguimos. Eu acho, o que acontece? Tudo era muito a equipe em si. Claro que certamente houve, a gente ficou chateado no momento, né, do corte. Ninguém gosta de ser, vamos chamar, ser censurado, né? Mas a gente entendeu que era o momento de parar, seguir outros e obedecemos e seguimos o caminho. Mas isso apenas o corte do programa. A gente seguiu em frente com outros programas, então só lembro que esse programa... Não, vamos dar um basta por aqui, porque a coisa está incomodando. Mas isso foi positivo para o rádio, num contexto geral da palavra. É o poder realmente da palavra certa na hora certa e... É o que a gente, de fato, cutucar com a vara curta, né? Vocês já estavam influentes naquela época, né? Veja. Agora, um detalhe interessante que você me fez lembrar também, e interessante aqui, aí já num outro governo, olha que interessante, a mente vai voando... Vai trabalhando, né? De acordo com o assunto. Dentro dessa linha da solução dos problemas, eu vejo que hoje, infelizmente, o rádio não está tendo esse... E não estou referindo às nossas emissoras locais aqui, não. Todas. Eu estou referindo a todas que, de alguma forma, cumpriam muito mais o papel social. O que é isso, Marcos? O que é isso, você que está nos acompanhando aqui?
Aí já no governo Sérgio Breder, grande amigo, e secretário de Obras Adejair Barros, também o nosso grande abraço. Olha o que isso já no meu programa, eu sempre, depois do show do SJ que eu te contei, depois do Clube do Ouvinte, que foi o primeiro programa que fiz no A rádio. cidade. A cidade. A cidade, inclusive, era num horário nobre, cara. Era, me parece, de 10 às 11 da manhã. Era um horário realmente Que era nobre, disputado para passar programa. disputadíssimo. Mas aí o seguinte, depois eu passei a fazer programas. A maior parte do tempo, do meu tempo de rádio, foi sempre no horário matinal. Sempre priorizei, sempre gostei do horário matinal. E aí, eu sempre levei os problemas também para o meu programa. Quando lá no passado, quando eu falei do show do SJ, que era mais musical, isso depois vai mudando e o jornalismo, a intervenção de outros colegas, e aí volto a dizer, Sérgio Breder, prefeito da época, Adejair de Barros, que também já foi prefeito, mas na época Secretário de era secretário de Obras, me acompanhava diuturnamente. E aí, Ficava ligado no que o senhor ia falar, pra ver se não ia ter crítica pesada ao governo deles. Caraca, então a rádio era meio que perseguida, hein? Imagina o governo vir tretar com a gente hoje. Eu fico, na hora que eu estava vindo aqui para os estúdios e passando aqui sentido Gulositos. Vamos fazer uma... A Gulositos é parceiro do Matheus, então acho que não tem problema não. Pode citar. Então, Sem é o seguinte, censura, aqui não tem censura. Esperando o Fernando aqui, tá? Hein? Já faz- Fernando, dono da fábrica Gulositos, a gente tá esperando ele aqui. A gente já fez o convite, ele já aceitou. O bom. filho dele, Nicolas, está providenciando esse momento. Parabéns a Gulositos, que presta realmente, emprega tanta gente. Serviço de qualidade. Exatamente, né? Importantíssimo aqui pra cidade. Com certeza, com certeza. Mas se fosse nos meus tempos, aí voltando à questão do rádio e a crítica, não a crítica pela crítica, mas para ajudar. Sim, crítica construtiva. Construtiva. Se fosse nos meus tempos lá do programa, A cidade. dos programas da cidade, esses buracos que estão por aí afora, aí, deixa aí. A rua Marcos Ribeiro, como é que chama? Marco Antônio Ribeiro. A rua da Gulosita, uma buracada danada, cara. Vem aqui solucionar o problema. Citava o nome dele e falava Não, mas ainda. ele ligava na hora. Olha, interessante. Era assim que eu falava às vezes, meio bravo. Eu não me considero bravo, sabe, Marcos? Aham. Não me considero bravo, mas se me cutucar, eu fico. Você fica nervoso. E aí, ele imediatamente ligava para o programa: olha, tô indo resolver o problema agora. Isso, e resolvia. Então, o rádio prestava, Sara, naquela ocasião, um grande serviço nesse sentido. Hoje, eu diria que a gente está meio que A pé. apático, a pé, literalmente, sabe? Então, vai realmente aqui essa crítica aos nobres colegas que, bom, antigamente se fazia rádio de fato e de verdade. Foi tudo começando a famosa raiz, né? Mas o senhor teve esse programa, o show do SJ, a cidade, depois esse. E o senhor lembra, o senhor hoje trabalha em algum programa ou o senhor está aposentado? Eu costumo dizer que me aposentaram, sabe? Por quê? Conta pra gente esse detalhe. Olha, como eu te disse, coincidências à parte, tem umas coisas que não acontecem por acaso, né? Só um pouquinho d'água aqui. Pode, tranquilamente. 7 de março de 1973, O senhor veio a pra nossa cá. história começou. Isso. 7 de março de
2020, Olha! essa história, esse ciclo se encerrou. Caraca, no mesmo dia. 48 anos. Exato. Eu acredito que a emissora nem sabia disso, que o pessoal da Fundação Expansão Cultural nem sabia disso. Eu não tenho mágoa Nenhum. nenhuma, com raríssimas exceções de, sabe? Mas 7 de março, tá. Os últimos programas que eu fiz, Marcos, tem um programa que de fato marcou uma época, mais de 30 anos no ar, Café da Manhã. Era o nome do programa. Café da Manhã. Veja bem, vale ressaltar que o show do SJ, a cidade, o Clube do Ouvinte, isso da Rádio Manhuaçu AM, tá? Depois, eu fiz a AM por muito tempo, porque não tinha... A Rádio Manhuaçu tem mais de 70 anos, tá? A 88 FM, hoje Nova FM, me parece que está com 37. Eu ajudei na formação, Bacana. eu ajudei a construir aquilo ali. Aliás, essas duas emissoras, não quero aqui tecer nenhum comentário só para enaltecer, mas eu, Luiz Omar Magalhães, Vantuil Ferreira, Alfeno Dias e tantos outros colegas, o Alfeno, literalmente já falecido, vai o meu abraço à família aqui, né? Dona Odete, a sua esposa, os filhos. O senhor Alfeno, vale ressaltar um detalhe interessante. Na época, o sistema que nós chamamos de linha física. O que é linha física? É uma fiação que do prédio da emissora que está ali no centro da cidade, né, ia até a torre que está aqui no bairro, na época estava no bairro Santa Luzia, Sim, sim. certo? Eu cheguei a ajudá-lo em algumas ocasiões a carregar realmente uma escada quando dava problema do fio que arrebentava, alguma coisa do gênero, e enfim. Dava um jeito no problema. Dava um né? jeito. Alfeno foi essa pessoa que dava um jeito. Mas eu não sei, acho que eu perdi um pouco o raciocínio Não, aqui. O senhor estava falando da sua aposentadoria. Ah, sim, me aposentaram aos 48 anos, tá bom. 7 de março de 2020, eu estava... Bom, o Café da Manhã durante 30 anos, é uma marca realmente muito importante, é um programa realmente em que tocava, numa primeira hora, música raiz, música sertaneja raiz, depois música popular brasileira, depois de tudo um pouco, mas muita informação. Sucesso da época. Exatamente. E só o senhor chegou a apresentar esse programa? Sim. É um programa de marca da SJ. A marca tem a nossa chancela, tem a nossa marca. Claro, participação de outros colegas, sim. Mas, por fim, vale ressaltar aí para só completar o raciocínio da Aposentadoria. Quando da pandemia, eu saí de férias. A pandemia foi 2020. Em março, isso. 2020, não é isso? Então, no meu retorno, um mês de férias antecipadas, porque estava começando realmente a pandemia, eu estava na área de risco, e aí um mês, a pandemia cada vez mais acirrada, que a gente poderia dizer, mais grave. E aí, mais um mês. A minha esposa, Hebe Maria, falou, olha, acho que vão te mandar embora já de uma vez, tá certo? Então se prepara. Já foi preparando o seu coração, né? Mas eu não dei muito conta disso não, cara. Voltei a trabalhar, porém, numa escala já Reduzido. diferenciada, com um programa somente aos domingos,
Nossa. Na nova FM, chamava-se Mais Brasil, de 6 da manhã até as 9. Um programa realmente fino, com música popular brasileira, e sempre uma matéria jornalística ligada à questão da cultura, Bacana, bacana. sabe? Grandes, boas entrevistas que fiz, e entre tantas, estou me lembrando aqui do professor Flávio Almeida, que eu entrevistei, que fez parte de uma banda, olha como é que uma coisa puxa a outra mesmo, né? De uma banda chamada Almeida Boys. Almeida Boy. Almeida Boys. Se você procurar realmente lá, vocês que são mais jovens. Tem meu nome. Hein? Tem meu nome. Almeida. Almeida. Sara Câmara Almeida. Que legal aí. Almeida Boys. Uma banda que, se você procurar lá no YouTube, alguma coisa, certamente se apresentaram, inclusive, na TV. Que isso, cara? Salvo engano, chegaram a gravar um vinil. Então, Flávio foi entrevistado nesse programa. Me lembrei desse detalhe. Tá, o Mais Brasil, e depois eu ia para o AM. Então, fazia a FM e fazia AM. E alguém poderia perguntar, é tudo igual? Tem alguma diferença? É tudo igual, mas é diferente. Uai. What? O FM, a faixa de FM, frequência modulada, né? A sigla frequência FM de frequência modulada, AM de amplitude modulada, tá? Para quem está nos acompanhando, para quem é mais jovem, é bom essa citação. Então, o FM, a frequência modulada, você trabalha com um público, eu diria, mais jovem, você trabalha com um público, é um pouco diferenciado o público de AM. De FM. Depois eu ia para o AM, fazia um programa chamado Domingo Sucesso. Bacana. Era de 10 a 1 da... Tinha muito tempo que eu não fazia AM, voltei a fazer AM, estava adorando fazer AM. O carinho realmente do público de FM, do AM é mais quente. É interessante isso. Chega ao nível das cartas? Hoje nem tanto, mas do telefonema que não para, que... Rapaz, Uma que bom que você tá mensagem, aqui. alguém ligando. Muito legal. Isso é bacana. Muito legal. E foi aí, 7 de março de 2000, uma reunião marcada para o dia 8, que era para falar de programação, mas era para encerrar o meu contrato. Então, mas tá bom. Tamo aí. Caraca, e o motivo deles foi a pandemia? O chefe lá disse que... não tá vendendo, a pandemia... Desculpa, mentiu. Aí eu não vou citar o nome do chefe, né? Mas não... mentiu. E pessoa... Chefe que é bom chefe não mente. Deveria ter sido... Mais sincero. Mais sincero. Rezou muito para tomar aquela decisão. Também mentiu, mas tá bom assim mesmo. O senhor deve ter ficado triste, e não só o senhor, hein? Os ouvintes da rádio também. Olha, naquele momento, por dentro, eu chorei. E eu sou muito chorão, viu? Não sei como é que... Chora de verdade mesmo? Choro muito fácil. Choro fácil. Mas na frente do chefe manteve a postura, né? Por dentro, realmente, eu fiquei arrasado. Saí com um papelzinho na mão do encerramento do contrato. Quando eu chego em casa, com aquele sorriso amarelo. A minha foi mandada embora, né? Mas um detalhe interessante é que eu não tive nem muito tempo para ficar lamentando, não. E não faria... Claro, não adianta ficar lamentando o leite derramado, né? Encerrou o contrato e tá bom, vamos seguir em frente. Logo depois eu recebi comunicação de de duas emissoras, uma de Mutum e a outra aqui da cidade mesmo, uma Fonte de Vida e a outra a Rádio Mania de Mutum. Então não tive nem muito tempo, convite para que eu voltasse a atuar. Visitei Mutum, visitei a Fonte de Vida, mas não acertamos contrato. E foi aí que nasceu a Rádio Digital
A Rádio Nossa. Eu trouxe até os folder ali, eu acho. Não é isso? Farinha, velho. Exatamente. Entrega Aí aí. nasce a Rádio Nossa, né? É uma rádio digital, é uma rádio moderna, né? Eu diria que esse é o grande viés. Nós estamos E de quem que foi essa ideia? O senhor? Mais alguém? literalmente, a gente não faz nada sozinho, né, Marcos? Sim. Aí vem um amigo do rádio também, Alexandre Oliveira, numa conversa daqui da colar, e o meu filho, que é jornalista, Ó, pode citar o seu filho aí. Lauro Almeida de Moraes. Lauro tem aqui vai um comentário interessante. Lauro começou com a gente aqui, passou por um. Aí sim, cara. Aí exatamente eu apliquei por 12 anos um cursinho, aquilo que eu não tive lá no passado, Sim. eu apliquei para muita gente que está espalhada Brasil afora, chamado Registro de Voz, que era um cursinho básico de treinamento para como falar no rádio, né? Locutor. De Treinamento locutor, para exatamente. locutor. E entre esses filhos da comunicação, muita gente que você vai, inclusive a Sara vão lembrar aqui. Marcos Palácio, o Zezinho Gasolina, Lembro. a gente hoje lá no Ratinho. A Thelma Emerick, na Rádio Massa, já passou por várias emissoras de São Paulo. Thelma Emerick, uma das vozes mais bonitas, isso dito pelo próprio Ratinho, hoje está lá em São Paulo. E o meu filho, Lauro, que teve, eu acredito que ele é o único em Manhuaçu a colocar a cara na Rede Globo. Que- Fale quem quiser da Globo. Pode chamar de quem, mas é a referência realmente da comunicação. É a maior, né? Porque eu apareci na Globo também, mas foi dando entrevista. Já apareceu na Globo? Que bom. Então, Lauro. Vou matar nesse A história dela é engraçada porque a lenda diz que todo mundo que ela conhece, ela conta a mesma história. Mas é porque surge uma oportunidade, né? A história tem que ser contada. Você cavou essa oportunidade? Cavou? Sim, já pesquei, já foi. Tá bom, tá bom. Mas então o Lauro, hoje, ele passou por 3 afiliadas Globo, saiu do rádio aqui. Sim. Os grandes comunicadores de televisão passaram pelo rádio, sabia? O Faustão, Silvio Santos, claro. O rádio é a grande escola. É a raiz, é a inspiração. Exatamente. E Lauro hoje está em São Paulo, em Brasília, depois de passar por afiliadas Globo, ele é realmente... Renomado nessa área. Exatamente. Ele é assessor de comunicação do Ministério da Defesa em Brasília. Ele é tenente do Exército, mas jornalista. Orgulho do pai, hein? Então tem que... Então, entre tantas crias interessantes, né? Enfim, muita gente que passou por aqui. Nós nos tornamos, e isso vale ressaltar em alto e bom som. Eu costumo dizer que Ponte Nova mandou para as grandes emissoras e, sobretudo, para a Rádio Globo, que foi uma grande referência. Lamentavelmente, hoje não mais existe. A Rádio Globo não mais existe. Foi extinta, ao que parece. Não sei se em algum lugar ainda existe. Mas, enfim, Ponte Nova mandou muita gente como comunicador, como locutor para a Globo. Nós, aqui em Manhuaçu, mandamos muita gente boa para esse. Tem gente em Vitória, São Paulo, Cuiabá, enfim, Belo Horizonte. Emerson Romano, que até na hora que eu falei do Arthur, também ele cobre o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Que isso. Então, tá vendo? É por aí. Time de coração, Galo toca. Eu sou também um atleticano relaxado, mas sou. Atleticano de folga. De folga. Mas o senhor hoje, então, está trabalhando nessa Rádio Nossa. Rádio Nossa, nós estamos... O senhor participa direto de algum programa? Sim. O Vantuil Ferreira está comigo. Às 5 da manhã ele faz o Canta Sertão de 5 às 7 da manhã, com o sertanejo raiz que nós falamos. Bem matinal. Exatamente, para quem acorda cedo, para quem madruga.
Aliás, há um dito, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Então, o pessoal da roça acorda cedo. Então, é um programa destinado muito ao pessoal do campo, Moral. sobretudo, né? E logo depois, às 7 da manhã, eu faço o Café e Cultura, que é o café da manhã. É um programa voltado exatamente com música. Eu toco praticamente, faço aquilo que eu fazia no passado. Sim. De 7 Nove. de 7 às 8, eu rodo, inclusive, alguma coisa que a gente chamava do brega, né? Hoje não existe praticamente essa questão do brega, essa questão. Quando eu falei da Sara Jane é uma cantora, se você buscar, ela apresentava no Chacrinha, aquelas. Enfim, Chacrinha. por isso que eu lembrei, eu sempre associo exatamente. Chacrinha foi um grande comunicador da televisão. Mas então, eu toco um pouquinho de tudo. Eu toco de Vando, toco de Odair José, mas depois eu priorizo também, após as 8, já uma coisa mais refinada. Caetano Veloso, Belchior, esse pessoal aí. Chico Buarque. Chico Buarque, olha só, cara, pois é. E depois das 9 eu toco de tudo, rock, pop rock, você tá me entendendo? É algo bem fino, bem fino. É claro que é um Bem preservado. bem reservado. preservado. E sempre com algum toque, alguma mensagem realmente positiva, a gente continua priorizando tudo isso. E pra gente acessar essa rádio é só instalar o aplicativo do. Exatamente. Ou então você entra no site Rádio Nossa Digital, radionossa.radio.br, tá aí tudo direitinho. Ou só né? colocar o QR Code que tá aqui também. Exatamente. Caraca, muito bacana. Eu ia te perguntar se o senhor tinha desejo de voltar a essa área, mas o senhor já voltou. Eu não quero ficar parado. Não é a hora de, Não é a de hora parar. de parar. Na verdade, agora em 2023, eu quero celebrar os 50 anos de rádio. Então, Não podia parar antes. Não podia parar. Bodas de ouro, né? 50 anos é boda de Ouro, ouro, né? É, Então- vai fazer uma festa. Eu gosto de festa, que eu gosto. Espero que eu esteja com pique. De 45 anos nós fizemos. Eu tenho muito registro, inclusive fui lá até. É no dia 7 de março também? Certamente. Dia 7 de março, pode deixar que a gente vai lembrar de parabenizar o senhor. Beleza. Vamos. E pode divulgar a Rádio Nossa aí, onde o pessoal encontra direitinho. Pelo aplicativo, né? Você pode baixar o aplicativo, Rádio Nossa Digital, lá na web, radionossa.radio.br, enfim, aí tá tudo. E a Sara lembrou um detalhe interessante, Sara e Marcos, essa democratização, né, dos meios, da acessibilidade. Eu costumo dizer uma coisa, quem reclama hoje, eu não contei, né? Mas na época de estudante, naquela questão do estudo, né? Quando da escolinha lá do Guarani, não era tão distante. Uhum. A pé, chinelo de dedo às vezes, e hoje a gente costuma ver meninos também, claro, né? As coisas mudaram, evoluíram. Mas interessante, depois eu estudei, para continuar os estudos, eu estudei em Manhumirim, no Carolina Júlia Pereira por um período, e depois estudei em Martins Soares. E aí eu ia a pé, que são de 6 quilômetros de ida, 6 de volta. Ora, às vezes a cavalo, ora de bicicleta, não tinha transporte escolar. Olha, gente, indo pra escola de cavalo. Quando a Sara falou dessa questão, e aí que eu quero completar o raciocínio, quando as pessoas reclamam hoje das dificuldades, quando reclama hoje, cara, quem viveu um pouco mais lá no passado, sim, era muito difícil. Hoje, a Sara acabou de dizer, as pessoas mais simples têm acesso. Aham. Claro que ainda precisamos muito avançar, mas a democratização dos veículos, da facilidade, aquilo que... Eu me lembro de um colega nosso de rádio, e aqui aí a gente vai lembrando de Geraldo D'Angelo, Geraldo D'Angelo Borel, foi um parceiro também da época, né? Chegou a ser até vice-prefeito em Manhuaçu, do Dr. Mário, na época do Dr. Mário Assad. E o Geraldo sempre foi muito ligado à tecnologia,
Mas ele comprou, na época, aqueles patacão, né? Aqueles telefone Gigante, é o gigante. tijolão. Aquele troço, sabe? Mas, de alguma forma, esnobava, né, cara? Tirava onda. Né? Tirava onda. Hoje, enfim, né, amigo? Tá tudo muito acessível. Modernizar. Eu diria, Marcos e o Matheus chegou aí também, né? Vocês que são realmente dessa geração, o que 25 anos, Matheus está com quantos anos? 23. 18. Cara, vocês têm um mundo pela frente fantástico. Nós temos. Aliás, um detalhe interessante. Eu sempre estive inserido no meio jovem. Participei, quando cheguei aqui, voltando um pouquinho à fita, né? Na casa paroquial já reuni um grupo chamado Jumpa. E o Padre Júlio sabiamente me mandou participar dessas reuniões da Jumpa, para me enturmar, um matuto, né, cara, lá do Guarani, tímido eu sou até hoje. Se vocês... Claro que hoje eu tenho um domínio maior, mas já apresentei shows, por exemplo, de abelha aqui que nós trouxemos, nós apresentamos Paralamas do Sucesso que trouxemos aqui. Aliás, esse vale registrar isso, não é para tirar onda, não é para tirar onda. Gincana, aliás, não é da época de vocês. Nós fizemos um evento em Manhuaçu. Conte. Quando a 88 FM completou 10 anos, uma gincana que tivemos a participação de 3.000 jovens. Nossa, bastante gente. Cadastrados. Nós temos isso registrado, sabe? Inscritos. Umas 10 equipes ou mais. Mas tinha umas 3 equipes que brigavam entre si. Era um campeonato. Nós tardamos. Tem nós tardamos, né? Mas aí nós tardamos mesmo. Passa Régua, era uma outra equipe forte. Passa Régua. Olha que nome. Brega. Tinha um bar chamado Passa Régua, que se não me engano. Não era bar, não, era uma bebida, que até hoje acho que o pessoal faz chamado Passa Régua. Pegaram o nome, pegaram a patente. E Animalais. Essa equipe existe até hoje. Animalais. Se vocês forem no The Wall, aqui, Sim. na Júlio Olímpio Vargas ali, né? Isso. Exatamente. A galera reúne ali até hoje, depois de mais de 30 anos. Então essas 3 equipes, elas foram campeãs. Passa Régua foi campeão, não sei se 2 vezes, Nossa Dama 2, Animalais. E um dado interessante. Nessa gincana tinha de tudo. Como é que funcionava em si essa gincana? Como é que eram as provas? É o seguinte, para comemorar os 10 anos da 88 na época, veio essa ideia, né, cara? Eu e um professor chamado Júnior Bittencourt. Júnior Bittencourt? É meu professor de inglês. Olha só, então você pergunta para ele te relatar. A coisa começou com ele. Ele não era do rádio, mas estava. Tem um pessoal que é piolho, cara. Até um abraço para ele, né? Um abraço, grande Júnior. Abraço, Júnior Bittencourt, grande amigo. Ele é amigo de família e meu professor de inglês. É uma honra de falar isso. Então, que bacana. Eu e o Júnior começamos a trocar ideias, né, cara? E aí nasceu a ideia da gincana. Foram 5 edições. 5 edições. Provas. Eram as mais inusitadas. As mais inusitadas. Detalhes. Eu vou citar uma aqui que vale realmente ressaltar, né? Comer um queijo de 1 quilo em questão, porque tudo é com tempo, né, cara? O nome do cara que venceu a prova chama-se Leitão, ele tá gordo até hoje. Por causa do queijo. Abraço pro Leitão, hein, na porta da aldeia. Eu nem sei o nome dele, só sei o apelido. Mas essa prova foi uma prova interessantíssima, né?
Você imagina comer um queijo de 1 quilo e tem um tempo lá limitado. Eu não lembro o tempo que dava para a prova, mas enfim. A Animalize, ele da Animalize venceu a prova. Animalize, leitão Animalize, tá tudo em casa. E tantas outras. Tinha festival de música, tinha carnaval, tinha. Agora, eu não falei a parte mais importante. Não se esqueça. Mais importante. Porque a gente não era só diversão. Era uma questão de ajuda humanitária. Como disse, 3.000 jovens inscritos. A prova de alimentos. Cada equipe, mínimo de 2 toneladas de alimento. E nessa época, na 4ª edição, se não me engano, que a gente estava realmente no auge, nós arrecadamos uma das equipes. Não, todas, claro, juntando todas as equipes, atingimos a meta de quase 80 toneladas de alimentos. Que isso. E esses alimentos, qual a função disso? Doações? Doações. Bacana. Creches, escolas. Rapaz, era tanto alimento, a multiplicação, é aquilo que eu falo, né? E foi num tempo bicudo, né, cara? Num tempo muito difícil. Não era como hoje, quer dizer, a dificuldade era maior naquela época. 80 toneladas de alimento. Abastecemos todas as instituições de Manhuaçu de forma, sabe, com muito alimento. E ainda sobrou alimento. Uhum. Passamos a distribuir para a região. Caraca, o alcance foi muito grande. Isso foi matéria do estado de Minas. Isso foi. Nós, inclusive, contactamos com a Globo até na época. Porque a gente queria. Não é. Volto a dizer, não por uma questão de aparecer, mas um fato, acredito, para o interior histórico. Eu acho que nenhuma cidade conseguiu fazer esse feito graças a uma juventude engajada. E vale ressaltar um detalhe interessante, meninos. Meninos com carinho. Vale ressaltar. A gincana, ela começava no período de férias. Julho. Era isso? Junho. Encerrava. Junho, julho. Mas o aquecimento começava um pouco antes. Eu acredito que a gente fechava no mês de férias, que era julho ou junho? É de junho e julho, né? É. E aí que eu falei dos shows. De Biquíni Cavacão. Perdão, Cavacão não, é Cavadão mesmo. De Paralamas do Sucesso, Biquíni Cavadão. Kid Abelha. Kid Abelha e Companhia Limitada. Jair Rodrigues. Aliás, vale ressaltar. Mas tá, vamos voltar aqui, senão eu perco o raciocínio, né? Falava dos alimentos. Isso, Arrecadados, 80 toneladas, gerou, realmente assim, o feito foi enorme. O alcance foi muito grande. Muito grande. Ah, sim, voltando à fita aqui, voltando à fita um pouquinho. O fato mais importante é que no período da gincana, claro que o índice de criminalidade naquela época não era tão grande como hoje, mas já existia. Mas diminuía. Isso dados da polícia militar. Que isso. Porque tinha uma diversão saudável, uma diversão sadia. A meninada estava voltada para aquilo ali. Até hoje as pessoas cobram. Inclusive tive uma reunião bem recentemente com a prefeita atual, Maria Imaculada Dutra, querendo que voltasse. Podia fazer, hein, Os cara? tempos são outros, né, cara? Quem sabe a gente pode até... Tentar fazer. Mas o Júnior vale depois até uma conversa com ele aqui, quem sabe, no É claro. respeito. Obrigado, querido. Obrigado. Mas fatos e fatos, sabe? Foi emocionante. E aqui eu quero até... Quando eu falei de estar... Acho que eu não concluí muito bem o raciocínio, não. Depois edito isso aí. Se editado vai ficar mais bonitinho, né, Matheus? Eu quero ver depois, porque eu sei que vocês são feras. Mas, aliás, eu quero... Se puder ter o conteúdo completo, eu quero, né?
É bem legal. Essa parte está no ar, inclusive agora. Tá no ar? Não, mas vai entrar. Um fato interessante quando eu te falei de estar realmente conectado com jovens, né? Eu falei da Jumpa, que era um grupo super interessante da época, mas um outro grupo também chamado Kojak, Kojak. que era rival. Vamos chamar grupos rivais, mas essa rivalidade era E importante. não tinha briga na época, não? Esse é o dado interessante. Não tinha, cara. As coisas não saíam do controle. Não. Que isso? Olha, e é interessante, cara. Uma voz de comando, aí, Marcos, vale dizer. E isso eu agradeço muito, muito. E as pessoas até hoje reportam isso, né? As tarefas tinham um regulamento que ninguém arriscava Descumprir tais regras. porque perdia ponto. Daí a disciplina. O nosso jovem hoje, vocês, todos nós, precisamos de disciplina. Somos cabeças duras, a gente é muito falho. Então, cara, ninguém arriscava realmente. Por isso o regulamento era muito fechado, bem fechado, e a disciplina era ótima. E nesse caso, as provas eram cantadas, vamos chamar assim, divulgadas por mim. Nossa, bacana. A voz de comando era minha naquela época, né? Durante toda a gincana foi. Então, eu agradeço o respeito que os jovens sempre me dedicaram. Estar no meio, completando o raciocínio, né? Eu sempre gostei de estar no meio jovem e juro para você que eu estou com... Quer que eu revele a minha idade? Pode, eu ia te perguntar a sua idade, se não fosse. Eu completei agora 69 anos no dia 19 de setembro. Tá bem recente, né? Menos de um mês. Exatamente. Mas essa conexão minha com o jovem, a minha ficha ainda não caiu, espero não cair. Eu quero continuar pensando jovem sempre, Sempre. tá? Por isso eu estou aqui no Minuto Jovem. Cara, foi uma honra. Mas uma coisa que eu não poderia deixar de te perguntar é a voz. Voz de locutor, já nasce com isso? É um dom? Como é que foi com você? Não nasce, né, cara? É interessante. Uma coisa bacana é que eu não consigo passar trote, né? Não dá, né? Todo mundo sabe que Eu você é não consigo radialista. passar trote. E o bacana é quando você está, de fato, num ambiente, você é locutor? Isso realmente bom de receber, né? é bom de ouvir. Agora, nem todos, alguns, o que a gente chama de impostar a voz. Tem um cara, vai aqui um abraço, e lembrei dele aqui agora, José Geraldo, que a gente apelidou ele de Besouro. Besouro. Trabalhou conosco, tá lá em Alto Caparaó. Abraço aos queridos amigos de Alto Caparaó, de Caparaó, essa região bonita aí do Pico da Bandeira, né? E o Zé Geraldo era um cara que, de alguma forma, tinha um vozeirão, mas ele, quando tava... impostava mais a voz. Por isso, besouro. Um negócio meio... não fica legal, né? Embaralhava, né? No fundo... E tem alguns colegas que, às vezes, para esnobar um pouquinho, impostam a voz. Não é. A minha, graças a Deus, é natural. Mas, para ser um bom comunicador, não precisa de um vozeirão. Não precisa. É ter exatamente essa intimidade. Eu, com câmera, por exemplo, eu estou aprendendo agora, né, cara? Porque o meu negócio foi sempre muito mais voz. É aquela câmera ali, né? Isso. É tudo novo. Meu negócio foi muito mais áudio, que é muito mais fácil, né? Gravar, por exemplo, um comercial. Só para fechar, porque caramba, né? Já está na hora de... Tudo tranquilo, cara. Então, para gravar um comercial, dependendo do comercial, e aí, Matheus, me contrata aqui, eu estou disponível, tá bom? Me contrata para sua agência aqui. Aliás, nós temos uma agência também. Se depender de colocar uma voz mais... Grave. É o que a gente chama de voz jovem. Voz de locutor. Voz adulta. Voz de mercadão. Que é aquela coisa mais gritante. Esse pessoal que vende maçã, né? Esse negócio, essa gritaria.
Aliás, vai aqui a crítica, né, cara? Essa Manhuaçu está muito poluída só em questão de som. Vai a crítica aqui também. Claro, me perdoem, mas motos com canos. Aí, ó. Não, esse está silencioso, Matheus. É porque ele tá devagar. Menino. Chega a acelerar. Isso sem falar na poluição visual também. Infelizmente, nós somos. É uma cidade maravilhosa para se viver, mas que não é bonita, não é não. E a gente precisa cuidar dela. Vale a Então é um crítica. pouquinho melhor, né? Vale a crítica. Então foi o maior prazer, CJ. Espero que você tenha gostado do papo. Espero que você tenha se sentido em casa. Matheus, galera, hoje, infelizmente, como eu expliquei, teve um problema pessoal. Não deu pra ele comparecer, mas ele chegou no finalzinho aqui agora, acompanhou o fim desse bate-papo, dessa conversa. E espero que o senhor tenha gostado. Sério, se quiser deixar um recado pra galera. Eu fiquei muito feliz. Eu acredito, é interessante, você me deixou muito à vontade, todos aqui, né? Eu creio que eu abri o livro, abri o jogo, Tudo. né? Contei algumas particularidades, algumas intimidades, né? Até. Exclusividades que a gente diz. É verdade, é verdade. Mas fiquei muito feliz. E é isso, né? Me coloco à disposição na hora que quiserem, né? Para outros assuntos. Tem muita coisa realmente que falamos. São quase 50 anos de carreira, né? Não dá pra falar tudo em Não dá uma ou pra 2 falar horas. tudo. Mas foi muito bom. Eu quero agradecer muitíssimo. E para fechar, o Marco, permitam exatamente um Todo. feito, esse mais recente, está com 16 anos. E aí, quando eu falei da questão da poluição, né? Mas tem coisas boas que aconteceram também que tem o nosso dedo, tem a nossa participação nos programas. E aí, vale ressaltar, Pode falar. num programa de rádio, né? A campanha educativa da faixa de PDS, ela nasceu exatamente de Olho Vivo na Faixa, exatamente. Olho firme, né? Nasceu exatamente no meu programa Café da Manhã. E eu tenho muito orgulho. E graças a Deus estão pintando as faixas e a cidade está um pouco mais bonita. Então a gente critica, elogia, mas enfim, quando a gente tem coisas boas para falar, a cidade está ficando. E uma cidade melhor sinalizada, aí vai o abraço aos amigos da Prefeitura, do Departamento de Trânsito, do Conselho de Trânsito, do próprio Conselho de Segurança Pública. Então, vale esse registro aqui histórico. Vale ressaltar. Queria agradecer muitíssimo a vocês pelo carinho. Eu abri muito o meu coração aqui hoje, fiquei muito, muito feliz. Que bom. Abraço grande. Nossa. Pode falar. Quer jogar? E aí, pessoal, tudo bem? Grande, Matheus. Eu quero te agradecer pelo que você representa na nossa cidade. Né? Se é que eu posso te chamar de você, o senhor, né? Eu sou que nem o Itamar Franco, sabe? Não gosto muito do senhor, não. Mas não tem problema chamar de senhor também, Eu não. quero te Você sabe que agradecer. o Itamar Franco não gostava de ser Não chamado de gostava, senhor. não. Né? Pelo que o senhor representa na nossa cidade, para nós que estamos, né, começamos, somos crianças ainda nesse meio de comunicação, ter você aqui com a gente é um aprendizado, é uma aula. Eu tenho certeza, eu vou assistir porque eu vou editar, né? O Marquinho, eu tenho certeza que aprendeu muito hoje. E eu quero também deixar as portas do Minuto Jovem abertas para que você precisar da gente, conte com a gente. E o senhor é uma história de vida, de aprendizado para essa área da comunicação. Seu nome, a sua voz, realmente ela marcou uma geração, né, aqui na nossa cidade. Eu sei que você sabe disso, mas eu quero ressaltar isso e te parabenizar. Vamos bater uma salva de palmas para ele aqui? Obrigado, queridos. Obrigado. E é isso aí, pessoal. Coloco à disposição, Matheus. A gente estamos na vertente rádio, né? Mas precisamos realmente unir o útil. E, claro, e a gente, estamos em todas essas plataformas. Sim, e a gente sim. vai precisar de desse trabalho, desse caminhar juntos. É isso Estou à aí. disposição. Valeu, pessoal. Pessoal, antes de terminar aqui, nossos patrocinadores, Tinalto Tintas Oficial patrocina aqui o Minuto Jovem, tá? Então, se você quer qualquer coisa na área de tintas, é Tinalto Tintas, não tem erro com a Tinalto Tintas, pessoal. QR Code na tela, tem aqui na descrição também o @ do Instagram deles. Vai tirar carteira Autoescola Shekinah para você tirar sua carteira, sua habilitação sem ter erro, com um conforto sensacional. Instrutores aí que vão te dar a maior atenção para você tirar sua carteira de boa.
tá com dificuldade na aula de legislação, autoescolaonline.net tem um curso aprovação garantida em 15 minutos de estudo por dia e você vai tirar de letra o curso de legislação. Pessoal, até o próximo episódio. Valeu!